que eu quero colocar nossa tier list, contratações da dupla em 2025, tá? Então, explicando pra vocês, bota a tela cheia aí, por favor, meu patrão Chiclezinho querido. A melhor, vocês só podem escolher um nome. Deixa eu ver aqui. Presta atenção. Calma, Ribeiro, ainda não. Tá. Um nome. A pior, Bruninho, um nome. Tá? Vocês não podem colocar mais de um jogador no melhor e no pior. Tá, E os demais vocês vão dividir entre bom reforço e não mostrou nada. Mas dá para levar em conta a relação custo-benefício? Dá para levar tudo em conta. Porque eu não posso, na minha concepção, não vou elencar, por exemplo, a pior contratação, o cara que saiu de graça. Para mim, o cara que não deu resposta e custou uma fortuna, essa é uma pior contratação. Tu tem argumentos para isso. Tá, e a ordem aqui que eu vou puxando os nomezinhos aqui são ordens aleatórias, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, pode devolver pra gente aqui no estúdio. A gente vai começar, tá? Lucas Esteves, do Grêmio, tá aqui. Terceiro nomezinho aqui, ó. Tem que começar com esse Lucas Esteves, que o Grêmio travou uma guerra com o Vitória pra contratar. Bruno Soares. Cara, eu tô tentando ver se tem algum pior do que ele aqui. Não, mas é que tu vai colocar num dos espaços Não, ali. é que eu só posso Mas se ele colocar um no pior, ele já não coloca Eu já outro. botei outro. O pior é disparado, eu sei qual é, pelo amor de Deus. Pior. Ah. Eu tô em dúvida entre ele e o Luan Cândido. Eu né? também. E o João Lucas, né? Tem Camilo também, né? É um trio difícil, cara. Acho que o Camilo ainda é útil, assim. Vai, primeiro é o Lucas Esteves. Cara, não mostrou nada. Não mostrou nada. Ribeirinho. Não mostrou nada. Não mostrou nada. Ernest. O Lucas Esteves, acho que não mostrou nada, até porque Fraquíssimo da bola. Pedro. Ah, cara, Luan Cândido, né? Não, cara. Não, Lucas não, Esteves. Eu Não. sei. É que são Não. Onde tu Eu colocaria o Lucas sei, eu Esteves? sei. Deixa ali. Impossível. Não, é que dá pra botar o Luan Cândido ali, não mostrou nada. Botar um monte, eu sei, mas deixa o Lucas Esteves. Cara, nós ficamos 20 minutos antes do programa explicando, cara, como é que ia funcionar. Cara, só tu não ficar Onde é que nervoso. vai o Lucas É que Esteves, cara? Não mostrou nada. Não mostrou Vai, nada. deixa ele ali. Tu vai pegar, por exemplo, assim, ó. Agora Eu sei do que a gente Inter. vai avançar, tá? Mas, por exemplo, assim, como tu disse que só pode botar um no A pior. Inteiro está Um só no A pior. No Grêmio, eu acho de uma divergência com vocês. É de todos, tá? Porque vai ser de todos. Bruno, eu botaria assim, ó. Queimando aqui a linhazinha branca. Total. O Lucas Esteves. Não joga aqui, ó. absolutamente nada. Queimando, dividindo a linha aqui, ó. Isso. Baixa mais um pouquinho, Lívia. Aqui, isso, deixa ele aí. Ele tem que pegar o risquinho Não, assim, ó, do pior. ele só não tá ali pela regra. Ele só não tá aqui pela regra. Tem um. Esse aqui é bom, tá? Deixa eu puxar do Inter. Ronaldo. Ah, mas como tá injusto, cara. O Ronaldo, cara, pelo custo dele e é bom reforço. Bom reforço. Bom reforço. Bruno. Bom reforço. Ernest. Bom reforço. Pedrinho. Concordo. Bom reforço. É que assim, ó, vem a pra cá, galera. Ronaldo. Ele só precisa Vem de pra cá, parceria. Ronaldo. Não. É que Bom na reforço pra verdade grupo. é assim. É que na grupo, verdade é o seguinte, é pelo um custo jogador de dele. grupo. O Colorado que talvez esteja nos assistindo, ele tem que talvez abstrair o Ronaldo que substitui o Fernando. Isso. E do Ronaldo que joga no Inter. Né? isso aí. Então, quando o Ronaldo substitui o Fernando, bom, daí não rola. Aí não tem, porque ele não tem a característica de abertura de jogo, ele não tem amplitude, ele não. Mas é que assim, ó, ele pode virar o substituto do Fernando. Agora, quando ele foi contratado, que é quando a gente tem que analisar para fazer uma análise justa, ele foi contratado para grupo. Sendo assim, é bom reforço. Não, Muito e ele bem, vamos pode. Só uma coisa. Porque se o Inter tivesse contratado assim, ó, estamos contratando o substituto do Fernando. Daí não, né? E eu não preciso defender o Bruno Soares, mas assim, quando ele fala ali, pode ser o substituto do Fernando, em nenhum momento ele está comparando os jogadores em termos de qualidade, em termos de características e tudo mais. Ele está falando em termos de posição. Ele vai ser o camisa 5 no Vamos lá, Inter. vamos avançar. Talvez Porque ele seja não na pode, prática. né? Exatamente. Pro Inter que não. Exatamente. Tem outro nome aqui, Ribeiro, que eu quero puxar, que esse é bom, tá? Thiago Volpe. Lívia, vamos puxar o Thiago Volpe, tá? Ribeiro. Bom reforço. Bom reforço. reforço. Bruno. Cara, é que assim, ó, a gente tem que se posicionar aqui, porque assim, ó, entre o bom reforço e o não mostrou nada, existe um meio termo. Ou melhor, na tier list não existe. tem, né? Isso, Aí né? tá. Então, Propositalmente. assim, é que o nada, não mostrou nada, é aquela coisa assim, pô, o cara não fez nada. Não, injusto. o Volpe fez. Bastante, inclusive. Bom reforço. Eu acho assim, ó, eu vou colocar como bom reforço. Eu não acho que ele tem que ser titular do Grêmio. Tá. Mas não mostrou nada, seria muita injustiça. Tá, mas é o mesmo Pedro. eu acho que é bom reforço. É o mesmo caso ali que quando contratado,
É que foi contratado para ser titular. Já ganhou bom reforço, mas pode é bom botar reforço, aqui. Mesmo é bom que eu e o reforço. Ernest não tenhamos votado ainda. Eu vou botar uma pilha, tá? Vou botar uma pilha. E sem corneta. Olha, bobeando seria a melhor contratação de todas essa aqui. Não. Vai entender depois que não. Melhor que as do Inter, inclusive? Ah, não, tá, entendi. Achei que tinha que ter uma melhor do Grêmio, perdão. Xinga ele agora. Perdão, então eu me... Xinga ele agora. Que dia, Joãozinho? Perdão. Que dia, Joãozinho? Joãozinho, que Não, dia. perdão. Ele não tá entendendo que ele tá puxando o Ronaldo, tá puxando todo mundo junto. Não, perfeito. Não, É difícil. Sim, mas É é que uma como é tier list uma, A só que era uma de cada. a Mari é minha aluna. na deixa PUC. o Gamba, Vocês dão o muito Gamba- menos o Gamba- dificuldade que esses dois aqui. Muito menos. O menos. Gamba é o The Best, é o Vai. Big Boy aqui. Vai. É o que você Tá que sabe certo, tudo. Tu vai escorregar no programa ainda hoje. Tá? Bonzão. A gente vai botar o Vai lá, Volpe. professor. Cara, o Volpe é um bom reforço. Tá, próximo. Já levou. Vou puxar um do Inter aqui. Presta atenção, tá? Pra não escorregar. Que puxa polêmica. É. Carboneiro. Carboneiro é um bom nome pra puxar. Pra mim é a melhor contratação do Inter. Tá, não, mas tem Tá, que mas botar aí aí tu tem que ver com os do Grêmio. É a melhor. A melhor. A melhor de todas? De todas é a melhor. Tá, mas e o que e a contratação do que a recontratação do que já estava contratado também não dá para como adquirir como, aliás, colocar como uma contratação. Eu vou contigo, Quem Ribeiro. tá aqui? Tá ali então. Quem? Bernabé, então. Bernabé. Eu vou contigo, Ribeiro. Bernabé. Eu vou contigo, o Carboneiro, eu vou contigo. Pra mim, o Carboneiro é a melhor contratação de todas essas aqui. Então segura. Se o Carboneiro é melhor e vocês deram esse indicativo, segura. Não sei a opinião do Bruno ainda com relação a isso, nem a do Pedro. Tem debate sobre o Bernabé, tá? E eu tenho Deixa o argumentos, Carboneiro aqui no cantinho. eu tenho argumentos para não colocar o Bernabé na melhor. Cuejar. Eu voto primeiro, tá? Não mostrou nada. Pode botar aqui por mim. Ribeiro. Tu sabe que eu acho que ele não vai mostrar, tá? Não, hoje. Mas hoje ele não mostrou nada. Olha, na boa, Não mostrou entre nada. todos, tu falou sobre custo-benefício, né? Não sei o que e tudo mais, não sei o que. Pra mim, Cuejar é a pior contratação de todas. Tá. Não, tem um pior. Tem um pior. Tem pior, tem pior. Pedro. Não mostrou nada. Não mostrou nada. Hoje Não mostrou nada. Pode ter um pior, mas é que... Não, é custo-benefício não é que pode também. ter. Mas Entra tudo. Não, custo-benefício. tem um pior, claro. Custo-benefício. Tem um pior. Eu sei, e eu acredito até que eu sei quem tu vai dizer. Mas, se tu for olhar expectativa, custo-benefício, nome, paleta pra segurar a Mas bronca. eu ainda acho que ele vai... Mas é que ainda pode. né? Ainda pode. Se ele tivesse indo embora agora, eu até concordaria contigo. Mas ainda tudo pode. bem, mas ontem a gente botou ele na lista dos possíveis, Pode. né? Pode. Dos Se ele possíveis sair, ele é negociáveis. candidato a ser um dos E piores. aí tu... Mas é que tem um né? que é muito pior. Exato. Não, Tem um que é um escândalo. porque jogou, né? É Porque um jogou. escândalo. O Cuejar não jogou. Eu já Vamos lá, vi que eu vou puxar um vou aqui. discordar do Ribeiro. Deixa eu puxar um aqui. Deixa eu puxar o Lua Cândido. Pedro Espinosa, Lua Cândido. Meu Deus do céu. Lua Cândido. Pedro Espinosa. Cara, eu colocaria. Olha que vida complicada do Grêmio, cara. Cara, não mostrou nada, né? Bruno. Não mostrou nada porque ele veio por nada. empréstimo. Não O Grêmio custou não nada. pagou, então eu acho que Não mostrou nada. não é a pior. Tá nessa, Ribeiro? Ainda não Também é tô a nessa. pior, Sim, Porque pra mim bota tem aqui. um Bota pior aqui, Lua escancarado Cândido. no Grêmio. Exato. Tem um pior Tem escancarado. Calma. um que é assim, ó. Calma. Diego Rosa é um bom nome pra gente debater. Diego Rosa. Não mostrou nada. Não mostrou nada. Nada, né? Nada. Concordo, E foi Vem pra cá. Diego Rosa. um dos grandes responsáveis pela derrota do Internacional, ou pelo segundo gol, principalmente, Sim. do Internacional, agora na quinta-feira passada, diante do Atlético Mineiro. Ele não mostrou nada, mas eu vou te dizer, Tem potencial. ele é bom jogador. Tá? Tem potencial. Tá demorando Mas pra mostrar estamos isso. falando do hoje, assim como tu disse, o Cuejar, né? Se sair. Não, assim, ó, eu até acho que se o Diego Rosa tiver uma sequência, e que eu acho que não vai ter, porque o imediatismo do Inter não vai permitir, pois eu acho que esse cara poderia ser bola, É tá? que esse cara já jogou bola, Porque- cara. Esse exato, é que é o negócio. Cara, esse na é o Copinha ponto. ele foi o melhor jogador. esse é o Deixa eu ponto. trazer um nome polêmico aqui, tá? Pedro Espinosa, onde entra Gustavo Quinteiros? Nossa senhora. Não mostrou nada. Eu acho também. Não mostrou nada. É porque assim, ó, é que a pior ainda a gente vai entrar num consenso aqui, eu tenho certeza que o Ribeiro tá pensando na mesma coisa que eu. Pra ti não é pior o sobre a Quinteiros? pior. Não, não mostrou nada. Nada? O que o Quinteiros mostrou?
Quinteiros não conseguiu preparar fisicamente o time, não conseguiu montar um esquema tático convincente, errou nas escolhas, entendeu? Não mostrou nada. Bruno. Não mostrou absolutamente nada. Eu discordo mas muito mas tem vários recortes aí de tô quinterizado. Seleção. Ai, a Pedi seleção. um time, me deram uma seleção. Pedi um time, Fala, me Bruno. deram uma. Por favor. ver. Agora é uma barbada. É que contra o Pelotas, né, cara? Não, mas agora é uma barbada. Oh, meu time que não sofre gol, goleia todo mundo. para. É que a gente precisa falar no Agora é momento, uma né? barbada. Não, mas né? a gente precisa Fala, falar Bruno. no momento. Cara, eu fiquei surpreso, tá? Pra mim era escancarado. O Quinteiros é a pior. Exato, é a É minha opinião. óbvio isso, Quinteiros é a gente. pior. Não é, Meu não é. Deus, como que não é pior? Vocês Não vão é. dizer que é o João Lucas, né? Tanto que ele o foi João demitido. Lucas é terceiro Gente, reserva. não, Perdão. faz diferença. Estão Tu não brincando considera o comigo. Quinteiros a pior de todas? Não. Eu não considero Tu também. tá Eu não louco, considero o Quinteiros velho. Não. Considera. Óbvio isso. Considero. Pra mim, isso Gente, é, isso é óbvio. eu achei que ia ser unanimidade. É que, Não, como eu falei do não. Cuejá Como não no é sentido pior, de o cara joga- exclui um tanto que ele bom foi demitido. Grêmio. Não, É eu tão pior que ele foi Não, mas é demitido. que treina, tu não demite jogador, né? Oi? Tu demite jogador? Pedro, Não, mas é que os outros eles estão para ser negociados. Não, Pedro. mas tu, quando dá errado, tu vai lá e demite o jogador? Tu não tu pode. demite o Não, técnico. tu tira ele, não, mas é que daí que tá. Senão tu vai fazer isso com todo jogador. Ah, né? E então. outra, é mais fácil tu demitir o treinador e pagar a multa salarial do treinador do que de 50 cara do teu Cara, time. é que assim, ó, Quinteiros não No mostrou caso do nada. Quinteiro, tu pagou o ano inteiro. É, sem botar isso. Pra mim é muito óbvio, tá? O Quinteiros deu aval pras nabas que foram contratadas. Começa por aí. Montou um esquema que não funcionou, Cara. caríssimo por mês, vai seguir ganhando do Grêmio. Cara, ele botou um esquema É um escândalo. horroroso. O Grêmio passou vergonha contra o Mirassol. Como é que vocês têm coragem de dizer que ele não foi a pior? Eu vou deixar o Quinteiros aqui porque eu tô Nossa, curioso pior, pra saber quem Pra são mim, os piores escancarado. pro Porque Ribeiro assim, e pro Pedro. pra eles eu sei quem é o João Lucas. Cara, o João Lucas é só tu colocar no banco e acabou o problema. O Quinteiros é o grande artista do problema. O Quinteiros, Tá louco, perdeu, deixa eu puxar o aqui. Quinteiros perdeu o Campeonato Gaúcho. O Quinteiros perdeu a possibilidade do Octa. O Quinteiros ele fez fiasco na Copa do Brasil. O Quinteiros ele fez fiasco, como tu disse ali, pro time. Mirassol. Esse time que tu citou agora, o Mirassol. Então, cara, pelo amor de Deus, Claro. o grande Eu peguei, fiasco eu olhei e falei, tá decidido, ninguém vai votar em grande outro. fiasco do primeiro semestre do Grêmio Vamos tem olhar nome, aqui, ó. Gustavo Quinteiros. Eu tô Tá louco. curioso, tá? Total. Ribeiro, João Lucas, A pior contratação. Pedro. A pior contratação. Eles foram no João Lucas. Claro, Como a porque é o pior seguinte, contratação. A pior o Grêmio contratação, gastou uma nossa senhora, fortuna meu Deus do céu. por um jogador que simplesmente não pega o Juventude. Exato, cara. O cara Tá? não, o cara não farda o no Quinteiros, mínimo. por que eu não voto do Quinteiros? Porque, primeiro, o Quinteiros é um treinador que tem uma filosofia de trabalho que ele não conseguiu encaixar no Grêmio. Tá? Aí tu pode elencar vários porquês. Tá? O grupo não era de acordo para jogar como ele queria. Ele que entendeu? montou. Sabe? Ele que montou, ele montou Ribeiro. com o que o Grêmio ofereceu para ele. Não, Ribeiro, ele, Tá? ele sequer montou com as características de jogo que Não, ele queria. A maioria dos jogadores já estavam aí. Não contra... inclusive, Mas ó, tá? tudo isso aqui é contratação desse ano, Ribeiro. Nenhuma contratação do ano Tudo, passado. tudo é 2025. Todas é desse ano. Alex Santana E não aí, é ele. É, Marlon só o não Alex é ele. Santana não é ele. Jorge não é ele. Amuso Ah, não o é Jorge ele. fez. Camilo O Amuso não é foi ele que pediu, Ribeiro. Ô, O Ribeiro, Amuso- não, tá, fake o news Amuso não, até tá, feio. tá, Ó, tá. O Amuso foi ele que indicou. O Wagner Leonardo foi ele? Todas passou por ele. Não, mas eu Ribeiro. tô acabei dizendo que não ali, cara. Ribeiro, o Alex Santana nem jogou no Grêmio ainda e o Chegou agora, Jorge, que Então por que diferença ele tá faz, aí, meu amigo? Por que tá aí, então? O Marlon passou Ele por foi ele. contratado, Meu Ribeiro. Deus Esse do céu. ano. Não, Tá, mas assim, ó, Não, parabéns. ele- O Ribeiro e o Pedro vieram hoje defender o Quinteiros. Não, assim, Eu não ó, defendo. parabéns. Eu disse Vocês que é acabaram pior. de dizer que não A gente que acabou os de jogadores dizer não- que ele não mostrou Não, nada. tu acabou de- O que Quinteiros mostrou? Ribeiro, tu Ah, acabou. tem que concordar Sim, por com o isso que eu Bruno, boto ele isso. como a pior. Tá, mas eu coloco ele como não mostrou Tu não nada. tem- Porque tu eu não tem acho que concordar, que querido, é que é um o João debate. Lucas é a pior. Eu não sou uma pessoa querida. Tu é muito querido, inclusive. Obrigado, querido. Eu te amo, inclusive. Mas é um debate. Desculpa, Ribeiro. Justamente. É que eu não consigo entender argumentos do Ribeiro e do Pedro para entender que o Quinteiros não é a pior contratação Não, não é, de todas não as é, não é. Sendo que todos os problemas gerados no Grêmio passaram vou pelo te- Quinteiros. vou te dar- Ele é o Não motivo. só por ele. Eu vou te Inclusive, dar- inclusive o João Tu Lucas. não vai botar- Inclusive o tu João não Lucas. vai botar nada na eu direção, tu vou não vai te botar dar- nada não, eu na vou A te dar- direção não tá no direção direito, tá querido. ali, Mas velho. eles também são culpados, cara. Tá ali, Só um direção pouquinho. não tá Mas aqui. eles também são, cara. Eu posso dar o meu argumento? Meu Deus. Olha aí, ó, viu? O meu argumento Tocou a campainha. para colocar o João Lucas no Quinteiros é o seguinte: quando o Quinteiros foi contratado, ele veio como campeão argentino.
Ele veio com cartaz. Então ele veio com um respaldo, entendeu? Que ninguém condenou. Mesmo não sendo Tá. a prioridade, Ninguém mesmo condenou. sendo contratado aos 49. Né? O João Lucas Mesmo assim. foi simplesmente uma escolha técnica, sabe? Que não tinha nenhum atributo para ser investido o que foi investido. Não tinha um porquê. Ah, mas para reserva, já tinha o Igor Serrote. Isso. E tinha o titular, o João Pedro. Eu vou esperar. É tanto te Pra te ver emociona. o tamanho do que tu tá dizendo. Pra te ver o né? absurdo. Então, assim, ó. É que você não tem ideia o que o Grêmio gastou para ter o João Lucas. Não, e a briga que foi. Quinteiros é mais caro que o João Lucas. Mas é que Quinteiros. o O treinador... Quinteiros destruiu o Grêmio. Não, aqui, tu tá falando da consequência do trabalho. Eu tô falando do pacote completo, do porquê foi contratado. Não, aí é que tá, O João Ribeiro. Lucas não tinha nenhuma razão Aí é para que ser tá. contratado. Aí é que tá, Ribeiro. Entendeu? E gastou, assim, ó, 20% do Isso. Tassiano, 20% Não, fizeram do um não sei mesh. quem mais. Ah, uma mais composição, Paulo... isso, E isso. outra, foi um parto para trazer o Pablo Lucas. Foi Tá, a vou deixar pior aqui. contratação de todas, pelo amor de Deus. É que olha só, ô Ribeiro, eu quero te dizer o seguinte: o Grêmio não sabe por que contratou o Quinteiros. O Grêmio contratou o Quinteiros por um motivo: campeão argentino. E não tinha o mais Grêmio ninguém. não sabia nem o Eu tô jeito que ele mandando jogava. todo mundo. Cara, se o Grêmio quisesse o estilo do Quinteiros, o Grêmio não tinha tentado o Caixinha antes. É isso aí. O Grêmio tentou o Caixinha, que não tem nada a ver. O Grêmio tentou o Carille, que muito menos tem a ver. É. Então, cara, essa de que não, foi contratado. Aliás, diante estão de uma pedindo ideia, desculpa pro isso Felipe. Vamos lá. Hoje lá, hein? Vamos lá. Vou deixar aqui, ó, Quinteiros e João Lucas. Em seguida a gente vai colocar aqui. O Carboneiro também vou deixar aqui de E um stand-by. destaque, e só uma vírgulazinha, né? Nisso que tu falou ali, né? Já não ter contratado o Caixinha, ou não ter tentado o Caixinha, depois o Quinteiros. Isso, na verdade, se tu for olhar a dupla Grenal, é sempre assim, né? Claro. Ah, Roger, Fernando Diniz. Ou Celso Roth. Celso Roth, Isso, sabe? Tipo isso. assim, entende? Tu Vamos pega- lá. nada Vamos a andar, ver. vamos andar. Pedro Espinosa, vamos lá. Amuso. Cara, na boa, não mostrou nada. Pelo que ele custa, Não mostrou nada. absolutamente nada, meu amor. Ele ganha um salário. Nada. Falta repertório. Aqui, é ó. inacreditável Aqui, ó, que o Amuso ganha. falta repertório, não tem criatividade, não comunga, então assim, ó, não mostrou nada. Concorda, Ribeiro? Não mostrou nada. Bruno. Não mostrou nada. Então na metade do ano o cara não bora. conseguiu jogar. né? Amuso, vem pra cá. Não mostrou nada. Vamos puxar o do Inter aqui. Ramon. Ah, boa, Kaique Rocha. Não mostrou nada. Ramon. Não teve oportunidade de mostrar, né? Portanto, então não mostrou. Não mostrou nada. Ainda não Bom mostrou reforço. nada. Puxa pra cá o Ramon. Tu Bom gosta do reforço, Ramon? eu acho. Não, foi contratado para ser reserva do Bernabé. Sim. Ah, é bom reforço. Não, mas é que aí reserva do Bernabé. Perfeito, reserva pro Bernabé. Não é o suficiente pra mas ser não é, reserva do mas é que Bernabé. essa Não é, característica é que você só tem essa opinião porque o Bernabé se machucou. Se o Bernabé continuasse jogando, vocês iam estar achando tranquilo o Ramon. Pô, Não. o cara jogar, Ele né? jogou, Óbvio, né? ele Então, jogou os Porque ele é primeiros. menos do que o Bernabé, isso é óbvio, Ribeiro. Mas assim, como ele veio, é que eu tenho que analisar quando ele foi Tá, contratado. o que tu mostrou, Pra ser reserva mostrou, do Bernabé. O que ele te mostrou. é Cara, um bom ele reforço? recebeu pouquíssimas oportunidades. Não, ele jogou no Sim, início do recebeu ano mais. dois E eu jogos. vi- Cara, eu vou mudar. É que tu conheceu o Ramon agora. Eu vi o Ramon jogar antes. E eu vi que esse jogador tem qualidade. Assim como vocês O Cuejá também crucificam. jogou com Assim qualidade antes. Perfeito, e é por isso que eu e tu dissemos aqui que a gente não acredita que ele possa melhorar. Mas ainda Ou seja, tá lá, tu não mostrou tá sendo nada. coerente. Eu tô. Nós botamos o Cuejá, não mostrou nada. Inclusive, Eu tô sendo coerente. Inclusive, Ribeiro, o Aguirre foi crucificado aqui nesse programa. É verdade. E depois começou a jogar. Eu Pelo acho que o Gamba. Ramon ainda pode jogar bola. Felipe Gamba. Pra mim não mostrou nada. Agora tem o seguinte, tá? Talvez a gente tenha se jogado em Quinteiros e João Lucas como a pior e tudo mais, mas eu preciso puxar um nomezinho do Internacional Claro. para esse debate. Já tá ali, não, tá ali. Ele tá esperando E para aí, ser chamado. Eu, inclusive, vou dizer o seguinte, Ele tá tá? esperando para ser chamado. Eu vou dar uma de gremista e vou tentar mudar o regulamento no meio do negócio, Vai tá? mudar de opinião. Não. Quero tentar mudar o regulamento, Colocar quero fazer dois, um tapetão. não vai levar. Quero tentar fazer um Não vai tapetão. levar. Não rola? Não vai levar. Não rola? Por que tu não faz Kaique um Rocha. DVD? Não Por que rola. tu- Hein? Não vai Não, levar. Kaique Rocha- Pra pior. Por que tu não faz uma de Colorado e faz um DVD pra reclamar, então? Não, tá de boa. Cara, sabe o que que é? É que assim, ó, quando a gente colocou um treinador na tier list, fica disparelho pra mim. Porque o treinador, ele tem a responsabilidade maior do que os jogadores, Não, mas entendeu? pro Ribeiro e pro Pedro, não. Bom, mas eu acho absurdo a opinião deles. Mas o... Kaique Rocha entra onde? Dos jogadores, Cara, os dois. é que o Kaique Rocha, ele veio. Eu vou te dizer, tá? Eu tenho que colocar a relação custo-benefício, tá? Ele veio porque o Inter foi meio que. Ele teve que aceitar Tipo, o Kaique ele Rocha teve que vir. por uma relação que existe de negócios e tal. Você me dá aqui, eu te dou ali, sabe?
Isso acontece, é muito comum nos clubes, tá? Cara, Não é o Inter, tá? o Grêmio- Todo mundo tem um link, né? Isso. Com o empresário. Então não tinha muito o que fazer. Quando é o Grêmio, sabe? é tunda na direção. Quando é o Inter, não tinha o que fazer. Tinha que Calma. Mas acontece o seguinte, esse empresário trouxe coisa muito boa pro Inter. Não, entendeu? Tá bom botar o Kaique Rocha. Administrar o Kaique Rocha é o de menos. É que- O problema é quando o empresário só traz coisa ruim. Pra É ti, que o pra que ti ele não tá mostrou nada, falando- Kaique Rocha. Não mostrou nada. Mas é que o que ele tá falando tem sentido, porque, por exemplo, assim, ó, o Kaique Rocha, ele é do André Cury, né? Um empresário que também é um empresário do Alan Patrick, por exemplo. Então, assim, ó, o Alan Patrick, a gente segura ele aqui agora, a gente trabalha a continuidade aqui, mas tu bota o Kaique Rocha. Eu não tô dizendo que aconteceu isso, mas é uma leitura que é uma leitura interessante. mas Que é normal o isso, dia E o que é o dia a dia. pragmatismo do futebol. Mas a vida, gente, a vida isso ela é aí. dinâmica, tá? A vida ela é dinâmica. Ah. Eu te dou a prerrogativa e não é feio mudar de opinião. Tá? É Não. até sinal de evolução, Claro. de maturidade. Se tu quiser mudar de opinião Viu, e colocar Bruno? o Kaique Rocha como a pior, tu tá autorizado. Eu quero botar o Kaique Rocha. só como É a pior, claro, é pior a que João pior. Lucas e Quinteiros. Pior. Bota o Kaique Rocha lá no cantinho, lá, por favor, Lívia. Pior. Bota o Ribeto lá, ó. Lá naquele time lá, ó. Quinteiros, João Lucas e Kaique Rocha. Ribeiro, tu lembra quando o pesado. Grêmio contrata o Alex Mineiro? Lembra? Vamos lá, lembra? gente. Aí, tu lembra quem é que veio de contrapeso junto? Não lembro. Zagueiro Fábio Ferreira. Pois é. Nomes aqui que não vão gerar tanto debate, tá? Kike Oliveira. Não mostrou nada. Cara, eu vou dizer bem sincero, tá? Eu só não coloquei como possibilidade de ser a pior. O Kike? Porque eu acho que ele é um cara aguerrido, ele se entrega, Ele faz corre. uns golzinhos. Entre ele e o tal. Amuso, corre. ele O ainda. problema é que ele custou uma fortuna, cara. Uma fortuna para ser o pavão mais jovem. Não ele mostrou nada. Bom reforço não pode ser colocado porque ele custou muita grana. Vem pra cá o Kike. Não Muita mostrou grana. nada. A maioria decide que Kike É Oliveira que não sabe o mostrou que nada. é? Quando o Kike é contratado pelo valor que foi investido, eu não sei se o Pedro conhecia. Eu não conhecia o Kike Também Oliveira. não, também não. E acho que a maioria dos torcedores não conhecia. Acho que não, acho que nem Só eu que sei. tu olha pro valor e diz, pô, se estão pagando isso, deve jogar muita bola. E ele vem é um comum da bola. Então, Bem comum. não Ele mostrou nada. até fez uns 2, 3 primeiros jogos razoáveis ali, né? Cara, não é corneta, mas depois no Grenal ele jogou ele muita jogou bola. bem, Ele jogou bem exatamente. nos clássicos. Ele jogou Ali muito. ele Um pouco mais assumiu um... físico, né? Ele lembra o Paulinho Musselin, que veio do Juventude, Bah. Paulinho Bate-Bate, que baixa a cabeça e corre e para só na placa de publicidade. Camilo. É. Camilo. Pedro Espinosa. Meu Deus do céu, que coisa difícil hoje. Seria o Ronaldo do Grêmio, mas como ele ganha uma fortuna, não mostrou nada. Não mostrou absolutamente nada o Camilo. E o Ribeiro tocou no ponto chave. Bota aqui o Camilo. Não mostrou nada. Vem pra Cara, cá. ele ganhar R$1 milhão não é uma existe, cara. lesa clube absurdo, né? Esse é o ponto. Vocês não né? estão precisando do Camilo lá? Não, cara. Não quer fazer um negócio Não, com mas algum jogador sabe o lá? que é o Camilo? Não. O Camilo é pros grandes gênios que falam que precisa de um camisa 5 da antiga. isso. Se abracem no Camilo como se abraçaram no Thiago A Santos. volância. Os Vamos caras lá. que reclamam do Vilha Sante merecem o Camilo. Vamos lá, vamos começar a mirar aqui na melhor, tá? O Carboneiro ficou lá no canto porque alguém já disse que o Carboneiro Pra mim é. é a melhor. O Ribeiro, acho que o Ernest foi na mesma linha. Deixa eu puxar o Bernabé pra discussão. Ernest. É que assim, eu enxergo que o Bernabé é uma grande contratação para seguir no clube, porque ele já estava aqui. O Bernabé, na verdade, é o seguinte, eu não coloco ele como a melhor contratação por conta, não dele, mas por conta de quem está no vestiário. Porque hoje a gente só olha para o Bernabé e diz que ele é um baita lateral ou que ele pode ser a melhor contratação do Inter porque havia René. Se não houvesse René, talvez a gente não saberia como o Bernabé jogasse. Porque o Roger tira o René por conta das vaias da arquibancada, assim como ele tira o Valência por conta das vaias da arquibancada. Porque as vaias da arquibancada estavam prejudicando o time, que já não jogava pro Valência, que já não jogava a bola pro René, justamente porque desestabilizava. E o Roger falou, inclusive, isso numa coletiva. Não adiantava tentar recuperar o o Valência. Não adiantava tentar recuperar o René. Então eu tirei os caras. Só que daí o Bernabé vai lá e mostra que joga. Então, ele teve muito mérito, mas para mim é um bom reforço na continuidade no Inter. Sim. Mas se ele chegasse agora, hoje, Entendi. só nesse ano, ele era melhor. Pedro. Bernabé. Eu colocaria como a melhor
A melhor. Eu colocaria como a melhor. Bota no cantinho lá pra ti, Bruno. É que quem não gostava dele era o Cudê, né? Ah, cara, eu preciso responder agora mesmo. Por favor. Cara, eu acho que eu vou ficar com um bom reforço, eu acho. Bom reforço. Ribeiro. Bernabé. Bom reforço. Bom reforço. Bom reforço. Mas gera debate esse, tá? Gera debate. Eu tô tenho debatendo dúvidas, comigo cara. mesmo aqui o Bernabé. Mas eu vou botar o acho Bernabé melhor. aqui como bom reforço. Pode puxar o Bernabé pra cá. Tá? Fechou a maioria, bom reforço. Vamos lá. Tem nomes bons aqui, tá? Wagner Leonardo. Bom reforço. Muito bom reforço. Dos que É ficaram o mais ali- consolidado, talvez, entre Dos- todos os dos- reforços. pra mim, reforços. Pra mim, Wagner Leonardo é a melhor contratação do Grêmio. Cara, do Grêmio eu não tenho nenhuma dúvida, eu tô contigo. Agora, o meu ponto é saber se ele foi melhor do que o Bernabé, cara. Que eu acho que não, né? E tem uma dúvida também. Tipo assim, o Inter, por exemplo, depende muito mais do Bernabé do que do Wagner Leonardo. Mas o Grêmio, cara, a hora que Wagner Leonardo deixa de jogar, em alguns momentos, o Grêmio... Mas não tem aí o Super Kahneman? Não é que tu sabe Não, muito bem não, que é o Super não, Não, mas aí que tá, Não, estão cara. jogando sabe os que é o dois. Super, que bom que tu Estão reconhece. jogando os dois, esse é o ponto. Os dois canhotos. Tá, mas vamos lá, necessidade assim, ó, que deixa eu joga os explicar dois. pra vocês. Tá? Bom reforço, A não opinião pode do colocar lá. Bruno. A opinião do Bruno é que o Bernabé é a melhor de todas, correto? Cara, eu vou colocar o Bernabé na melhor de todas. Tá bom, mas aí a maioria botou É o que ele Bernabé joga aqui. muita bola. Tá? Agora o que a gente tem? Tem Carboneiro, que pro Ernest e pro Ribeiro é a melhor de todas. Pedro, qual é a melhor de todas pra ti, Pedro? Era o Bernabé? Tu tinha falado que era o Bernabé. Sim, foi vencido Tá, mas pela e o democracia. Wagner Leonardo pra ti? Do Grêmio é a melhor. Tá, mas de todos, era o Bernabé. Era o Bernabé. Tá. É, eu também acho. De todos, o de Bernabé. todos era o Bernabé. O Wagner Leonardo vai vir pra cá. Bom reforço, vai vir pra cá. Esse aí, Tá. cara, esse aí a gente Marlon. não discute nada. Marlon. Bom reforço. Bom reforço. Bom Puxa o Marlon pra cá. Bom reforço. Romero, não mostrou nada, né? Nem vou colocar em debate, né? Não mostrou Romero nada. não mostrou mostrou nada. nada. Vitinho, Bom reforço. bom reforço. Bom reforço. Puxa o Vitinho pra cá. Juninho. Bom reforço. Bom reforço. Bom reforço. Pra reserva é bom. Bom reforço. vem pra cá, Jogador de grupo. Jogador de grupo. Jorge não mostrou nada, né? Puxa o Jorge pra cá. Não jogou também, né? Não jogou, não mostrou. E o Alex Santana chegou agora, né, gente? Bom reforço. Bom reforço. Vai ser premiado Vem pra pela cá. perspectiva. Alex Santana. Então é o seguinte, ó. Melhor contratação pro Ribeiro. Carboneiro. Carboneiro. Pra ti, Ernest. Carboneiro Pra mim também. também. Carboneiro. Puxa pra cá. A melhor. E agora, o pior. O Bruno defende que é o Quinteiros. O Ernest defende que é o Kaique Rocha. Eu defendo que é o Quinteiros. João Lucas. O Ribeiro defende que é o João Lucas. O Pedro defende que é o João Lucas. Tem um empate entre Quinteiros e João Lucas. Pô, a gente podia fazer, sabe, dá pra fazer rapidinho? 10 minutinhos numa enquete na nossa galera do YouTube. Pode ser? Bota esses três aqui, a Não, galera aqui já do tá YouTube. fora. Aqui já tá fora. O Kaique O já Kaique tá já tá fora. Só Quinteiros- tu ficou no Kaique. O empate é João Quinteiros e- Lucas e Quinteiros. Quinteiros e João Entendi. Lucas. Daqui a pouco faz uma Pode enquete puxar o Kaique pra cá. rapidinha. Quinteiros ou João Lucas? No YouTube. Vamos fazer uma enquete YouTube, rapidinha no YouTube. Então tá, Rápido, bota lá. Rapidinho. Pior contratação. Rapidinha. Quinteiros ou João Lucas? Galera do chat Pior do YouTube contratação, agora. mas assim, ó, 5 minutinhos, Isso. né? Só pra gente poder também, toda a nossa galera do YouTube aí, Boa. pegar e valorizar a nossa turma lá. Lembrando que aqui eu e Bruno Soares defendemos que é o Quinteiros, o Ribeiro Neto e o Pedro Espinosa defendem que é o João Lucas e o Ernest defendeu que foi o Kaique Rocha. Por isso que tem esse empate aí. Entre esses pior. dois eu voto no Quinteiros, tá? Entre o Quinteiros e o João Lucas eu voto no Quinteiros. Entre esses dois. Mas é que agora nós deixamos o É que YouTube. agora Não, já voltou. com Agora vai certeza, YouTube, com certeza. agora Já voltou. votei, já É votei. que, cara, eu acho assim, ó, se pegar só dos jogadores, eu concordo com eles. O João Lucas só é pior. Mas é que eu acho que como o treinador tem uma responsabilidade maior, ele é até injusto analisar Por que no nós não comparativo. colocamos o Mano Menezes na enquete? Tá de brincadeira. Isso é piada, né? Por quê? Ele foi contratado. Mas é uma contratação desse Olha, ano, eu tá acho que deveria correto? ter sido. Já mostrou alguma coisa? Um bom reforço? Já mostrou muito. Daqui a pouco pode ser até a Não, mas melhor. deixa o Mano quieto. Deixa o Mano quieto. Não, eu acho Daqui a que pouco pode deveria, até ser a melhor. deveria estar na... O Roger deveria estar. Não, o Roger foi contratação do ano passado. Podia ter lembrado no grupo de manhã? Podia. Mas Eu estava ocupado com reunião. Mas é uma boa tese. É uma boa tese. Porque querendo ou não, e aí esse nome que ele fala, Mano Menezes, conseguem soltar. querendo ou não, tu corrobora o Quinteiros como a pior. Porque com o time do Quinteiros, o Mano ainda, entre aspas, fez jogar um pouquinho melhor. eu te digo, Parcial do YouTube. Ó, Vamos lá.
Quinteiros, 70% dos votos, João Lucas, 30%. Puxa pra cá o Quinteiros. Pior pra você, velho. É verdade. Não mostrou nada. Joga Cara, lá. e eu vou te falar, tá? Se o Mano tivesse aí, eu votaria nele como a melhor. Porque fez jogar, né? Fez o time jogar, Chegou pelo no menos. buraco, Grêmio. Pode não ter. Não acabou o ano ainda. Dentro da minha coerência tem de que tudo o mais. Quinteiros arrasou o Grêmio. É o bom e velho. Grêmio, É o bom e velho hoje. Estamos falando hoje, né? Talvez o Mano fosse a melhor mesmo. Porque pelo menos deu uma cara de time, né? Uma cara mínima de time pro Grêmio. Parabéns, Ribeiro. Lembrou agora do Mano. Não, mas tudo loucura, né? Vocês dão risada, né, cara? Não olhou o grupo. Mas boa. Perdão aí. Não olhou o grupo, né? Tá bom. O que a gente faz agora? Avança? Muito bom. Vai pra onde? Central? A loucura. Não, mas é que a loucura de tu pensar o seguinte, né, cara? Que, olha só. Quanto os reforços dessa temporada, tu disse ontem, a gente estava conversando, 200 e poucos milhões, é isso? Não da temporada, da gestão. Da gestão. E da temporada, a gente tem uma ideia, mais ou menos, assim? Não cheguei a somar. Não, né? Mas rapidinho aqui, ó. 26 milhões o Wagner Leonardo. Reais, né? Reais. 26 milhões o Wagner Leonardo. O Marlon veio por empréstimo, daí depois... Não, bota, por favor, na tela, no telão aí, a tier list, por favor. O Marlon, o Grêmio tem que pagar depois, né, se tiver que comprar. O Volpe veio sem custo. O Lucas Esteves foi 1 milhão de euros. O Lua Cândido veio sem custo. Quem mais? Porque isso também é uma questão... Isso também é uma questão. Tem como Camilo botar de novo na tela, aqui no telão, por favor, a tier list? O Camilo veio sem custo, mas com salário alto, o Cuejar da mesma forma. O João Lucas custou 1,2 milhão de dólares. Kik. E mais o Tassiano. O Kik. Kik, 26 milhões de reais também. Ah. O Amuso custou, se eu não me engano, 20. Foi alguma coisa assim. Ali, ó. Tu imagina, cara. Ribeiro. Botaram o Mano ali, tá louco. O Mano é mais que o Carboneiro? Não, o Mano é um bom reforço. Não. É um bom reforço. A melhor né? pra mim. É um bom reforço. Não é a melhor pra mim, arrumou o Grêmio, cara. É que eu acho disparelho o treinador. Bom reforço, então. Vem pra cá, Mano. Isso. O treinador é disparelho, né? O treinador faz muita diferença Pronto, no time. Né? Isso aí. Não, com Resolvemos certeza. o problema. Mas por que eu perguntei dos valores do Grêmio, tá? Parabéns, Ribeiro. Por que eu perguntei dos valores do Grêmio? Como o Grêmio gasta dinheiro, vamos dizer assim, em pessoas que não mostraram nada, né? Tu pega o Ronaldo veio de graça. O Bernabé, a gente pagou 4.100 de euros. Uma fortuna. É uma fortuna, também acho, tá? Mas era um jogador que tinha que pagar. Mas era o lateral esquerdo. Responde dentro de campo, responde né? dentro do campo, exatamente. Joga a bola e O joga. Vitinho, o Vitinho, isso aqui é uma outra coisa interessante que o torcedor colorado está nos assistindo tem que saber. O Vitinho, ele tá, por exemplo, para ficar no Internacional mais um ano pela normativa da FIFA, e o Inter pega ele de graça no ano que vem pra ele. O Vitão. Ele, verdade. como o Vitão. E aí tu pega aqui, ó, o Vitinho, o Inter também não pagou nada. O Juninho, o Inter pagou 1.300, 1,5 de euros, se eu não me engano. Cara, tem uma coisa Sabe? chamada Copa Libertadores da América. O Inter consegue contratar Carboneiro e Vitinho, dois bons atacantes, o Carboneiro obviamente melhor, os dois por empréstimo, pagando nada praticamente, porque vai jogar Libertadores. Isso. O Grêmio, o cara não vai querer vir por empréstimo, o clube não vai querer emprestar, porque sabe que não tem dinheiro para comprar depois, não vai se valorizar. E só para não dizer, vamos só para não dizer que eu tô sendo injusto, dos não mostrou nada, o único que o Inter pagou, se não me falha a memória, é o Ramon. Tá? O Diego Rosa é empréstimo sem custos, Romero estava livre no mercado e Kaique estava livre no mercado. Ou seja, na relação dinheiro, O Grêmio gastou muito mais no o Grêmio gastou muito mais com o Naba do que no Inter. Tanto que o Carboneiro é um empréstimo também, um valorzinho 2 irrisório. milhões e pouco, se não me engano, de... Se botar reais ali, não, o Carboneiro é 500 mil, 600 Então mil é 2 milhões dólares. e 600 mil reais. É de reais, isso aí. Só que aí tem o passe fixado na casa dos 4 milhões de dólares. O Carboneiro, ou seja, o Inter gastou pouco, e se tu for olhar, as contratações do Inter, elas são muito mais assertivas que as do Grêmio. E não é granalizar. Tem uma contratação, muito bem.